O uso de remédio para melhorar o desempenho sexual tem se tornado mais frequente, especialmente aqui no Brasil, onde esses medicamentos não necessitam de receita, é muito fácil o acesso, o custo do medicamento reduziu bastante com a entrada dos genéricos, ou seja, com a quebra das patentes, e o homem se sente pressionado em relação a ter um desempenho classificado como satisfatório. Por todas essas razões, é fundamental entender um pouquinho das consequências do uso inadequado desse tipo de medicação. Saiba que essa é uma das principais razões para o remédio não fazer o efeito que você gostaria. Então, esse é o canal Papo Pro Homem e essa semana estou dando a vocês várias dicas importantes sobre por que o remédio não funcionou. Então, acompanhe aqui, não deixa de se inscrever e ativar o sininho e vamos juntos. Mande para mim a sua dúvida, o seu comentário, a sua sugestão e não deixe de compartilhar com alguém que você acha que pode se beneficiar com esse tipo de informação. Vou enumerar para vocês 10 motivos para o remédio não fazer o efeito esperado. Estou me referindo aqui aos medicamentos conhecidos e usados para melhorar o desempenho sexual. Sim, é verdade, esses medicamentos deveriam ser utilizados por quem tem impotência ou disfunção erétil, porém, eles são muito frequentemente utilizados de forma recreacional. O que significa de forma recreacional? O uso por quem não tem nenhum tipo de problema, por quem lança a mão do medicamento apenas para garantir um bom desempenho. Então, motivo número 1. O motivo número 1 é bastante óbvio. A pessoa não tem nenhum tipo de problema, toma o remédio com uma expectativa falsa e não percebe grandes diferenças em relação ao desempenho. Motivo: o desempenho já é bom, o remédio não acrescentou nada de especial. Motivo número 2 é usar um produto de baixa qualidade. Então, especialmente medicamentos contrabandeados, ou seja, que não chegam ao Brasil da maneira lícita e por isso são vendidos a baixíssimo preço, ou medicamentos genéricos de qualidade ruim, acabam não contendo em cada comprimido, em cada drágia, a quantidade do princípio ativo necessária para surtir o efeito. Então, você toma um remédio, mas está tomando um remédio de baixa qualidade. Não vai funcionar. O motivo número 3 é usar a dose inadequada. Veja, a sildenafila tem dose de 25, 50 e 100 miligramas. A dose para algumas pessoas pode ser 25, para outras precisa ser de 100. Quem precisa da dose máxima? Geralmente quem tem comorbidades como diabetes, hipertensão, dislipidemia, colesterol alto, ou fez cirurgias na região pélvica, como a retirada da próstata ou a retirada de parte do intestino. Então, essas pessoas precisam de doses maiores para que o efeito aconteça. No caso da tadalafila, a tadalafila na dose máxima corresponde a 20 miligramas. Então, essa é a dica número 3. Dica número 4 é tomar o remédio muito em cima da atividade sexual. Então, se toma o remédio 10, 20 minutos, já está aguardando e esperando um efeito pleno do medicamento, vai se decepcionar. No caso da sildenafila, o intervalo precisa ser de no mínimo 1 hora. Toma o remédio, ele vai ser absorvido, depois vai ser distribuído, significa poder chegar lá na região genital, onde ele vai desempenhar o efeito clínico. Então, 1 hora entre a tomada da sildenafila e o início da atividade sexual. No caso da tadalafila, que é um medicamento diferente, 2 horas. Isso é o ideal. Toma, aguarda 2 horas e aí sim o efeito vai estar pleno. O medicamento conseguiu chegar lá e está funcionando. Quinta, evita o estômago cheio. Então, o motivo para não funcionar é tomar o remédio com o estômago cheio. O que o alimento faz, especialmente o alimento gorduroso? Ele vai prejudicar a absorção do remédio. Então, nem tudo que você ingerir vai estar disponível lá na região genital. Então,
procure dar um intervalo entre as principais refeições e a tomada do remédio de no mínimo 2 horas. O seu intestino já vai ter processado o alimento e o remédio vai ser melhor absorvido. Essa é uma dica importante. Dica número 6 é um pouquinho diferente. É aquela pessoa que tomou muito tempo depois é que vai tentar namorar. Então, especialmente para quem tem as comorbidades, quem precisa dessa tal dose plena, é ideal procurar namorar no momento de pico de ação do remédio. Então, no caso da sildenafila, entre a primeira e a terceira hora pós-tomada é que o remédio está agindo no seu máximo. Claro que vai durar um tempo maior. No caso da sildenafila, a ação se prolonga por até 8, 12 horas, de acordo com cada pessoa. E no caso da tadalafila, o período de pico seria de 2 a 4, 6 horas no máximo da tomada do remédio, mas no caso da tadalafila, o efeito se prolonga por mais tempo, 24, para algumas pessoas até 36 horas. Então, a tadalafila age por mais tempo quando comparada à sildenafila. Em compensação, a sildenafila começa a agir mais rápido. Então, cada medicamento tem a sua característica. Dica número 7, pode ser que o remédio não funcione porque a sua saúde não está muito boa, os seus parâmetros clínicos não estão bons. O que eu me refiro? Estou falando da pressão arterial muito alta, estou falando da glicose alta, do colesterol fora dos níveis ideais, especialmente o triglicerídeo muito alto. Tudo isso vai prejudicar a circulação do sangue. E lembrem, ereção, pênis rígido, depende de uma boa circulação. Então, o ideal de quem está hipertenso, não está com a pressão controlada, vá no cardiologista, faz um ajuste dos seus medicamentos, porque aí a chance do remédio funcionar bem e te ajudar aumenta bastante. Então, parâmetros clínicos inadequados é um dos motivos de falha terapêutica. Dica número 8, e essa é interessante, baixos níveis de testosterona, o hormônio masculino, podem causar falha terapêutica. Por quê? O homem depende de bons níveis de testosterona para manter a saúde do tecido erétil. Tecido erétil, doutor Walter, o que é isso? É aquela sanfona que faz o pênis esticar quando você se excita e manter a rigidez. Então, esse tecido erétil, para ficar saudável, depende de bons níveis de testosterona. Não tem nada a ver com níveis elevadíssimos, não. São níveis fisiológicos de testosterona. Por outro lado, níveis baixos vão causar uma atrofia desse tecido, uma mudança da constituição e podem prejudicar a resposta a esse tipo de medicamento. Ok? Então, baixo nível de testosterona é uma coisa que você pode pesquisar se você não está respondendo bem a esse tipo de remédio. 9ª dica, estamos quase terminando. Medo de ter algum problema de saúde, medo de ter um problema no coração, medo da pressão, medo de ter um piripaque porque ouviu falar que um vizinho tomou e empacotou. Então, isso ainda acontece. Os remédios para ereção, eles não causam problemas no coração. Porém, algumas pessoas que têm problemas cardiológicos não podem usar esse tipo de remédio. Exemplo, quem usa nitrato, isordil, monocordil, sustrate, etc., para tratar angina, para tratar problemas coronarianos, não pode tomar esse tipo de remédio. Porque o que pode acontecer? A pressão arterial cair demais. Então, não fique com medo do remédio, mas busque ajuda e orientação do seu médico para ele autorizar você. Pode tomar. Quando você perde o medo do remédio, a chance dele resolver o problema, dele responder, dele agir de maneira eficaz, é muito mais alta. Então, o medo de passar mal tomando o remédio vai servir como um enorme peso amarrado no seu pênis, impedindo ele de levantar. Então, ansiedade, preocupação, estresse e medo são situações que fazem o sangue fugir do seu pênis e não ir para ele, e é isso que a gente quer quando toma um remédio para melhorar a ereção. Perfeito? A última dica, e deixei no final de propósito, é o seguinte: não adianta tomar o remédio e ficar vendo televisão, olhando para o teto ou mexendo no celular. É necessário tomar o remédio e ter uma excitação sexual.
A ação do remédio é exatamente facilitar a obtenção e a manutenção da ereção, mas quem vai provocar isso é a sua excitação. Então, crie um ambiente adequado, relaxa, fica descontraído e torne aquele momento um momento especial para que você se excite e aí sim o remédio vai funcionar. Ok? Então, essas são as 10 razões que podem justificar uma falha terapêutica, ou seja, tomar o remédio e o remédio não funcionar. Na semana que vem, vou falar de 2 assuntos muito importantes. A injeção intracavernosa, ou seja, medicamento que a gente aplica no pênis exatamente quando os remédios orais não fazem mais efeito. Então, a gente chama terapia intracavernosa. E, num outro momento, vou falar sobre as próteses, os implantes penianos. Então, não perca, se inscreva, ative o sininho. Toda semana, vídeo novo, você vai ser notificado. Compartilha, espalha a notícia. Papo pro Homem. Aqui a gente conversa de maneira séria, sem outros interesses, sobre a sexualidade masculina.